5 irmãos. Desses irmãos, tem 2 que são separados. Agora desses imóveis? Os imóveis. 51. Quantos são? São 50 e poucos imóveis. Não interessa, que seja 1 milhão de imóveis. Tá, mas qual é a questão? Qual é a questão? Faz a matéria... Que é do dinheiro vivo, né? Sem dinheiro vivo. Se você pega em qualquer registro, certidão, está escrito moeda corrente. Maldosamente falaram o quê? Dinheiro vivo. Se você pegar, se isso daqui for teu... Mas você vai ver lá... quando vai escritura, foi pago com cheque tal ou dinheiro vivo. Não. Moeda corrente. Pode ser DOC. Pode ser até dinheiro vivo. Mas o que interessa? Primeiro, está no imposto de renda? Tá. Bem, os meus estão. Os meus parentes, acredito que sim. Mas não tem esse cuidado. Eu já tive minha vida... imobiliária investigada em 2017. Não, imagino que sim, né? Tá, foi. Porque o Procurador-Geral da República, era o Rodrigo Janot, ele deu um despacho que não tinha mínimos indícios para começar uma investigação sobre 2 imóveis meus, como tendo comprado de forma irregular. E não vai falar que eu era amigo do Janot, não tinha nenhuma amizade com ele. E eu sempre fui um cara avisado. Mas o que pega é o lance, então... O que pega é o seguinte, olha... É o dinheiro vivo, é o lance não, que você não foi dinheiro vivo, eu tenho certeza. Mas o que estão pegando é nesse ponto. Mas leva para o lado, como se tivesse eu uma fábrica de dinheiro em algum lugar e mandasse para lá. Isso que é uma coisa. Governo Fernando Henrique Cardoso. Você só pode arranjar dinheiro por fora se você tiver cargos no governo. Nunca tive um cargo em governo nenhum. Governo Fernando Henrique Cardoso. Não vivi... nenhum clima de harmonia com o FHC. Nunca pedi nenhum cargo para ele, nem sei se ele daria se tivesse pedido. Não tem nenhum cargo. A imprensa nunca levantou um cargo, indicação minha. Veio o Lula, sem comentário. Do que de... Jamais eu ia ter um cargo vendo Lula. Também com Dilma. Com o Temer já era pré-candidato. De onde saiu o dinheiro para comprar 50 e poucos imóveis? Pelo menos um indício. Agora, esses parentes meus, peraí. Você quer dizer que meus 5 irmãos são todos vagabundos? Um ex-cunhado meu, separado da minha irmã, ele tem umas 30 lojas de material de construção e móveis no Vale do Ribeira. A maioria dos móveis foi comprado por ele. O que eu tenho a ver com isso? Eu pegar, eu não te conheço. Mas se tiver mais 5 irmãos por aí, você pode ter um irmão bem de vida, ou 2. É justo eu botar na tua conta os imóveis que eles compraram. E outra, imóveis comprados ao longo de 32 anos, desde 1990. O meu primeiro imóvel eu comprei em 90 no Rio de Janeiro. Então ali já entrou com uma suspeição. Em 90 eu era vereador do Rio de Janeiro. Tá? Então os caras te acusam que se exploda e bota dinheiro vivo. Então, e você tem que ficar explicando a vida toda. Mas é isso que eu estou falando. E aí, se for considerado fake news, mas não falando nesse caso, mas qualquer um. E aí, depois da eleição, isso afeta o resultado da eleição. O que se faz, então? Você não pode fazer mais nada, já foi, fazer, passou. Né? Essa questão de imóveis, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi pedindo investigação, ele arquivou. Mas em relação à Jovem Pan, o que aconteceu agora? Olha, censura. Então, mas... E aí? Censura. Vai ser assim? Bem, quem é que determinou aí a censura da Jovem Pan? Foi uma pessoa. Até há pouco tempo eu falava como alguém no deserto, né? Clamando alguma coisa tocante a isso. Era ignorado. Tipo o quê? Tá? Pedindo... Censura. Há 3 anos, esses inquéritos começaram há 3 anos. O inquérito não tem participação do Ministério Público, tem que ter. Mais de uma vez, o Ministério Público pediu arquivamento desse inquérito. O ministro não deu bola. Esse ministro continua desmonetizando páginas, derrubando canais, prendendo deputado. Um deputado não pode ser preso, a não ser por flagrante delito. Tá? É crime inafiançável. Né? E esse deputado falou um montão de besteira, ninguém duvida disso, mas a pena não é cadeia. Ele cumpriu 8 anos de cadeia. Falou um montão de besteira. Eu xingar você de tudo quanto é coisa para se imaginar. Vamos supor. Tá? Eu tenho que ser punido? Tenho. Mas não pode, de forma monocrática, esse juiz, esse ministro, prendeu e ficou preso 8 meses. E depois foi feito o julgamento desse deputado. Ele pegou 9 anos de cadeia. 8 meses, mais 9 anos, a começar em regime fechado. Você não acha que isso é um absurdo, não? O homicídio começa com 6 anos. Então, se ele tivesse matado o ministro, ele poderia pegar uma pena menor que 9 anos. Menor? Menor que 9 anos. Começa com 6 anos de prisão.
Bem, no dia seguinte eu assinei a graça, né? O indulto dele. Então, mas a gente tá caminhando para onde? Num cenário Pra onde, mim, onde o PT ganha, o Lula ganha, e um cenário onde o senhor ganha. Bem, o retrato... Essa liberdade de expressão, regulação de mídia, que é um assunto que tá sendo bastante discutido. Qual é o caminho que a gente... Se o Lula vier aqui, pergunte para ele o que ele acha disso. Ele teve no Flor, não vou culpar o Flor, não. Quando deu uma hora, a equipe dele acabou, foi embora. Foi super curto. Porque o Flor é uma pessoa que começa a conversar. Eu conheci pessoalmente quando fui na entrevista, foi 4 horas e pouco de entrevista. Ele começa a perguntar, a conversar. Sim, no final são as mais espinhosas. E vai. Não, comigo lá eu respondi tudo para ele. Eu vi. Inclusive... Eu inclusive... Foram 4 horas ou 5. 4 horas de tudo. Inclusive agradecer aqui, porque aqui eu sempre fui muito crítico em relação até a pandemia, e o senhor está aqui. Eu acho isso para a democracia muito absurdo. Assim, estamos partindo para um Estado ditatorial. Porque até a própria imprensa, poucos órgãos de imprensa reagem ao que fizeram com a Jovem Pan. Ou você vê quando muito uma nota meio assim, devagar. Tinha que ser contundente. Falam tanto do período militar e censura, que existia, não vou negar, mas não era como essa. Tá? Censura é censura em qualquer situação, mas não era dessa forma. Até a questão dos empresários. Eu estou trocando mensagem contigo, você fala uma besteira ali, eu falo, tem que arrebentar mesmo, Sim. Tem que torturar, tem que fazer. Pô, Deus, cara, alguém vaza aquilo, você passa a responder como um conspirador. Alguém quer derrubar o Estado Democrático de Direito. Pelo amor de Deus. Cadê a nossa liberdade de expressão?